Deus te use poderosamente. Amém. Amém. Boa noite. Queria convidar você, sei que nós já oramos, já entregamos nosso louvor, mas eu queria convidar você agora a orar, acalmar seu coração, trazer sua mente para cá e a entregar esse ano que estamos iniciando a Deus, pedindo a Deus que te direcione de como viver esse ano para a glória dele. Que às vezes passa um ano inteiro e a gente acaba vivendo para nossa própria vontade, fazendo os nossos próprios planos, fazendo o nosso próprio caminho. E um cristão, ele não deve viver para si. Ele tem que viver para a glória de Deus, fazer tudo que glorifique a Deus. Então que a gente comece já esse primeiro culto já consagrando o nosso ano, a nossa família. Você pode fechar seus olhos e orar por isso. Senhor, nós declaramos a Ti, Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, mais esse ano que se inicia. Pai, que não sejam dias onde a gente venha viver para nós mesmos, que não venhamos fazer a nossa própria vontade, Senhor, mas que venhamos fazer a Tua vontade, tudo para a Tua glória, tudo para glorificar o Teu nome. Pai, se em algum momento do ano que passou, nós nos distanciamos de Ti, Senhor, nós dizemos que nós recalculamos a nossa rota, que nós nos voltamos, Senhor, para Ti, que esse ano nós queremos seguir um caminho totalmente conduzido por Ti, totalmente voltado para o Teu reino, Senhor. Nós consagramos a Ti a nossa casa, consagramos a Ti a nossa família. Nós cantamos, Senhor, que o Senhor nos deu autoridade. Nós cantamos, Senhor, que se abrirmos a nossa boca, milagres acontecerão. E é isso que nós declaramos para o nosso ano de 2026. Nós consagramos, nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha palavra e a palavra dos meus irmãos, Senhor. Que esse ano seja totalmente para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Como foi dito, né, os pastores estão de férias. Acho que vocês estavam com saudade de mim, né, desde a imersão. Passou tão rápido. Mas que bom poder estar aqui com vocês, que bom poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, daquilo que Deus tem me direcionado. E eu peço de coração que você volte a sua mente, volte o seu coração para cá, porque eu acredito que vai ser uma palavra onde nós vamos poder usar durante todo o resto do ano. Não é só para um domingo, né? Quando o pastor falou comigo que eu ficaria no primeiro domingo, eu falei, nossa, quando eu cheguei em casa que eu caí em si, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho nenhuma semana e é o primeiro domingo do ano. Aí que eu falei assim, meu Deus, que responsabilidade. Mas eu creio que Deus dá graça e Ele nos conduz a dizer aquilo que é a vontade dEle. Foi uma das coisas que eu mais orei. Eu falei assim, Senhor, que nada saia de mim, daquilo que eu acho, daquilo que seja da minha emoção, mas que seja realmente algo direcionado diretamente do Teu trono para a Tua igreja, que atinja o coração de cada um. E eu espero que seu coração nesse momento seja uma terra fértil para receber o que vai ser lançado aqui. E para a gente começar o ano bem, nós vamos falar sobre servir no reino. Não sei se já botou. E algumas formas da gente servir no reino, né? Servir no reino de Deus. Uma das formas é de fazer o nosso serviço braçal, né? De estar aqui, de limpar, de arrumar, de vir para uma obra. Mas não é só servir aqui. Não é só vir num domingo fazer uma limpeza. Não é só sobre fazer um salgado para a cantina. É muito mais do que isso. E aí vamos começar com o texto de Colossenses 3, 23. Eu vou ler aqui no meu, porque ali eu não consigo enxergar, fica tudo embaralhado. Que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como não para
como não para o Senhor e não para as pessoas. Vou ler aqui que aqui embolou. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então a gente já começa aí, né? A gente diz que a gente vem aqui, limpa a igreja, a gente vem para uma obra, a gente vem fazer um mutirão desses que a gente faz aqui. Muitas das vezes a gente vem só porque convocaram. Nossa, meu líder colocou lá que vai ter um mutirão na igreja e agora eu vou ter que colocar meu nome e vou ter que ir. E a gente comete um erro quando a gente faz isso. Porque a gente esquece que não é pelo pastor, não é pelo seu líder que te chamou. Mas você está vindo servir a Deus em tudo aquilo que você faz. Seja para vir aqui, como já aconteceu algumas vezes, da gente passar e ver que de repente a gente esqueceu uma luz acesa. E aí a gente para, a gente abre tudo, a gente vem e apaga. E isso, em alguns detalhes, a gente perde o nosso coração quando a gente fala assim, caraca, vou ter que abrir tudo, vou ter que ir lá apagar a luz, esquecer, o pessoal não é atento. E aí a gente pensa que está servindo a pessoas. E quando, na verdade, a gente está murmurando por servir a Deus. Tudo aquilo que a gente faz aqui é para pessoas, mas não é por pessoas. A gente está fazendo para o nosso próprio Deus. Você pode colocar, Duda, por favor, o texto de 1 Pedro 4, a gente vai ler do 10 ao 11. Que diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, ele fala que a gente deve servir. Tem outros versículos que falam que Jesus ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, mas sim para servir, e que aquele que serve é o maior no reino. Tudo isso a gente já tem acompanhado aqui bastante tempo e a gente já sabe. E o que a gente faz? Muitas das vezes a gente acha que faz muito. Às vezes a gente vem aqui, eu sei que alguns de nós têm tarefas, e a gente acha que já está fazendo muito e que com isso já estamos servindo o suficiente. E na verdade não. Deus ele nos chama para cada vez mais a gente se esvaziar e se colocar a serviço do outro. Aquele que se fizer menor aqui será o maior no reino de Deus. E nós podemos servir com o nosso tempo. Como nós servimos com o nosso tempo? Quando a gente senta e a gente ouve um irmão. E não é só sobre ouvir, é sobre escutar, sobre se doar para o outro. Quem nunca em algum momento esteve numa conversa onde a outra pessoa fala, e depois você não sabe nem o que dizer para ela porque na verdade você não escutou. Você só teve ali e ela falou e você não estava ali de fato. E a gente pode servir com o nosso tempo para alguém, nós podemos servir com o nosso tempo para o lugar onde nós congregamos, para o lugar onde a gente vem se reunir, cultuar ao nosso Deus. Nós podemos servir com a nossa obra, nós temos tantas coisas ainda para terminar esse ano e eu creio, em nome de Jesus, que nós iremos finalizar aquilo que precisa ser finalizado. E talvez você pode servir com isso. Talvez você tenha um talento. Às vezes a gente acha que servir é um engano na nossa mente, porque muitas das vezes, em algumas mentes, servir é só quem está aqui em cima, quem canta, quem prega, e não é. Quando a gente está ali na salinha com as crianças, nós estamos servindo ao reino de Deus. Quando você está lá no seu trabalho e você vê que alguém está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade e você se presta a dar a essa pessoa um direcionamento bíblico,
você ora por essa pessoa, você está servindo o reino de Deus. Quando você demonstra e, de fato, você se preocupa com o outro, você está servindo o reino de Deus. Quando a gente cuida desse ambiente, às vezes a gente sai daqui e ficam copos, ficam coisas para trás e a gente simplesmente vira nossas costas e vai embora, porque no outro dia a gente não acorda aqui e durante a semana vai vir alguém para a limpeza e tá tudo bem e a gente vai embora. Só que quando você abaixa, você pega um copo, você se preocupa se a janela está fechada, se os banheiros estão organizados. Isso é servir ao reino de Deus. A gente serve com tudo, né? E muitas das vezes a gente canta, tem louvores aqui que a gente canta, que a gente serve com tudo que temos, com tudo que somos. E às vezes, na verdade, a gente vai fazendo seleção de áreas onde nós vamos servir a Deus. Nós servimos a Deus com o nosso dinheiro, nós servimos a Deus com os nossos bens. Quando nós temos um carro, para que nós temos um carro se esse carro ele não dá carona para alguém, se ele não pode levar alguém a um hospital, se ele não pode levar alguém a um mercado? Quando nós fazemos isso com os nossos bens, nós servimos a Deus. Quando nós temos um talento, Deus te deu um talento, você trabalha com algo, você tem uma profissão. E você também pode servir a Deus com essa profissão que você tem. Ah, mas eu faço unha, eu faço cabelo, eu faço bolo, como no caso da Michelle, eu faço... Você pode servir a Deus. Nós podemos servir a Deus com tudo que temos e com tudo que somos de verdade. E essa palavra é com tudo de verdade. E principalmente com o nosso tempo. Porque a gente vive dizendo que nunca tem tempo, né? Esse é um engano que gruda nos nossos lábios e que vai gerando um engano na nossa mente e vai fazendo com que isso se torne uma verdade na nossa vida. De tanto a gente dizer que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, a gente vai se ocupando com muitas coisas que não deveríamos se ocupar e aquilo que realmente a gente deveria se doar, se gastar, a gente vai deixando passar. A gente diz que não tem tempo para vir no culto aqui, nas quintas, mas se tiver um evento, lá estamos nós. Nós não temos tempo para vir orar terça-feira à tarde, mas se tiver um churrasco, lá estamos nós. Nós dizemos que eu não consigo chegar um pouco mais cedo no domingo, eu não estou conseguindo fazer discipulado, eu não estou conseguindo ir ao culto, mas põe que a gente vai ter confraternização. Lá estamos nós. Só para dar um exemplo, jogo do Flamengo, aonde nós estávamos? Vendo o jogo do Flamengo. A gente estava. Eu não vi. E aí a gente vê série, a gente vê filme, a gente vê Instagram demais, TikTok. E tudo isso custa o quê? Tempo. E aí no final a gente diz que não tem tempo para servir. Na verdade não, né? Na verdade a gente prioriza algumas coisas e a gente vai deixando outras. Ah, se eu puder, se der, se não estiver chovendo, se não tiver muito calor. E aí o que realmente a gente deveria fazer vai passando batido. E talvez você pode estar passando aí na sua mente, tá, mas eu já ouvi tudo isso, e por que ela está falando tudo isso? A gente está começando um ano. E será que a gente vai viver mais um ano da mesma forma que vivemos o ano que passou? Serão mais 360 e poucos dias. E, como foi ministrado, o tempo está passando, ele passa. E se a gente não começar a administrar bem o tempo que nós temos, a direcionar ele para aquilo que realmente tem que ser direcionado, a gente está só existindo. E lembra, a gente também passa. A gente também passa. E depois, como foi ministrado, tem coisas que não dá para recuperar. Tem coisas que não dá para voltar atrás. Tem coisas que até a gente recalcular a rota custa muito.
E aí a gente vai sempre vivendo, lembra da ministração do dia 31, com a água sempre no tornozelo, e a gente nunca vive em profundidade. E a gente nunca teve escutado tanto sobre ser profundo, igual a gente tem escutado agora, no final do ano. Deus tem nos chamado a viver um nível a mais. Só que às vezes a gente vai achando que tem coisas que, ai, nossa, o Espírito Santo tem que descer em mim aqui em casa e me encher de vontade de ir para o culto para eu chegar lá fervoroso e entregar meu culto. Tem coisas que é posicionamento nosso, é se pegar realmente pelo pescoço. E já aconteceu comigo, de ter dias de ver que está dando a hora do culto e falar assim, meu Deus, que preguiça. Que vontade de ficar em casa. Eu olhar para o lado, o Arthur já cochilou. E eu penso assim, caraca, o Arthur já dormiu, eu queria fazer o mesmo. E aí, eu acabar fazendo o quê? Chegando mais cedo aqui para atrapalhar o Ministério de Louvor, porque eu sei que se continuar sentada, a preguiça toma conta. E é realmente você fazer isso aqui, ó, você se pegar pelo pescoço e falar assim, não, eu vou porque eu sei que a minha alma precisa disso. E eu não vou ceder. É realmente falar assim, é chegar muitas das vezes aqui, às vezes a gente vai chegar e uhul, Deus é isso, tô cheio e tal. Mas tem dia que você vai chegar e você vai falar assim, nossa, eu queria estar em casa, Deus, mas eu sei que eu preciso disso aqui, eu sei que o Senhor tem algo a falar comigo hoje e eu quero estar aqui para ouvir. E isso é saber administrar o tempo que nós temos, é olhar e falar assim, eu direciono para aquilo que realmente vai valer a pena. E falando sobre servir com o nosso tempo, eu queria contar para vocês um pouquinho de uma oração minha que eu fiz há um tempo. Assim que eu comecei a chegar aqui, que eu cheguei aqui na igreja, que eu conheci, ainda era lá do outro lado, e eu comecei a vir, comecei a conhecer o pessoal, e eu via que fazer parte daquilo, né, que tá junto com as pessoas, isso me enchia de alguma forma, isso mexia comigo por dentro, causava algo dentro de mim. Só que eu trabalhava ainda, né, eu trabalhava na Barra, e eu saía daqui mais ou menos 4 horas da manhã, chegava aqui acho que umas 9 horas, 9 e pouca. Então, assim, então eu quase não... Eu falei pro Paulinho que... Então eu quase não tinha tempo para nada. E às vezes eu chegava e tentava vir um pouco mais cedo, tentava fazer as coisas correndo para poder descer ali e conseguir pegar o finalzinho da mensagem de quinta. E aí domingo já era mais tranquilo, a gente já estava em casa. E teve um dia que lá no meu trabalho, eu lembro que fazendo as coisas, eu arrumando as coisas, eu orei e falei assim, Senhor, eu queria muito que o Senhor me desse um trabalho onde eu pudesse ter tempo para poder fazer as coisas para Deus. Na época ainda era célula, tinha só a da Kátia e a da pastora. E eu não podia ir em nenhuma das duas, porque era durante a semana. A da Kátia, não, a da pastora parou e ficou só a da Kátia, que era durante a semana. E eu não podia ir. E aquilo me consumia por dentro, por saber que estava tendo uma reunião e que eu não podia estar ali. E essas foram as minhas palavras. Eu falei assim, Senhor, eu queria tanto poder fazer algo, ter um trabalho onde eu pudesse ter tempo para estar mais perto das meninas, para poder aprender mais, para poder ver de perto como é que é esse povo, como é que eles o que vivem, o que comem, o que fazem. E eu lembro que essa foi a minha oração. E foi uma das orações mais simples e mais sinceras que eu fiz diante de Deus. E aí, de repente, começou a dar um monte de problema lá no serviço, e aí eu já tinha pouco tempo, e aí a mulher queria que eu dedicasse mais tempo ainda ao serviço, e aí ficou assim um negócio. Até que sabe aqueles momentos assim de nem de pico de loucura, né? Foi realmente o Espírito Santo. Eu cheguei e falei para ela, olha, eu não venho mais.
Ela, como assim? Eu falei, eu não venho mais. Ah, mas você tem que vir, você vai fazer o quê? O emprego aí fora tá difícil. Eu falei, não venho mais. Não conta mais comigo que eu não venho mais. Ela, mas você tem que pelo menos vir e não sei o quê. Eu falei, não, não venho mais, me perdoa, não venho mais. Enfim, saí. Saí para fazer o quê? Nada. Não é essa a minha instrução para vocês, hein, gente? Pelo amor de Deus. Quando o pastor chegar, vocês não vão falar que ela ministrou que é pra gente pedir demissão. Não. Aí, depois disso, ainda tive uns aprendizados com Deus. Deus me ensinou a confiar nele, a entender que ele é a minha provisão, que ele é que iria me manter. E eu tive uns aprendizados ainda nesse caminho. Só que dentro disso, eu falei assim, caraca, eu tô livre. Eu tô livre. E aí eu comecei. E tudo que tinha eu sempre estava, sempre estava, sempre estava, sempre estava. E até hoje, quando eu não estou aqui em algo, é porque realmente eu não consegui estar. Porque eu vejo que hoje, o meu trabalho, o que Deus me direcionou a fazer, a forma como Deus me mantém, como Ele envia provisão para mim, que as pessoas que estão mais perto de mim sabem disso com mais detalhe, com mais clareza, é realmente Deus. É realmente Deus que me sustenta, é realmente Deus ali que envia provisão para tudo, é Ele que me direciona em tudo. E eu uso hoje o meu tempo com aquilo que um dia eu pedi. Falei assim, Senhor, eu quero ter tempo para poder participar, para poder estar nas coisas. E hoje, quando eu olho algo, eu falo assim, cara, eu pedi isso, eu pedi esse tempo. Só que dentro disso, vamos lembrar o que eu falei lá no começo. O que eu fazia? Eu descia às quintas, eu chegava aqui, às vezes eu pegava o finalzinho. Teve dias de eu chegar aqui e pegar já o pastor na conclusão, orando para terminar. Era o tempo que eu tinha naquele momento. Era o que eu dava. Só que às vezes a gente fala que não tem, só que a gente tem. Se hoje o seu tempo é 10 minutos que você tem para fazer algo para Deus, use esses 10 minutos. Não fica esperando e pedindo que o Senhor te dê um dia na semana, que Ele te dê uma semana mais tranquila, mais livre, porque se você não usar os 10 que você tem, Ele não vai te dar mais, porque você vai gastar com você mesmo. E por isso que às vezes a gente fica, nossa, eu trabalho tanto, eu não posso. E eu não posso. E às vezes o pouco que você tem é o que Deus está esperando você consagrar a Ele, você entregar a Ele. E se você não dá aquilo que você tem, não adianta pedir que Ele te dê mais, que isso não vai acontecer. E hoje eu sei que se eu começar a direcionar todo o tempo que eu tenho para mim mesmo, eu sei que Deus, Ele corta isso. Quando eu parar de servir a Ele com aquilo que eu tenho, Deus, Ele cessa, porque essa não foi a aliança que eu fiz com Ele. E enquanto a gente cumpre, Ele vai sustentando. E é engraçado que aí depois, né, de vários aprendizados, Deus me direcionou a trabalhar na área da beleza. E foi uma das orações que eu pedi. Eu falei assim, Senhor, eu quero algo onde eu possa estar com pessoas também, onde eu possa falar aquilo que eu aprendi, aquilo que tem me construído, que eu possa ser livre para ministrar na vida de outras pessoas. Eu quero contato com gente. E aí, de repente, surge o salão. E eu levo ao pé da letra, literalmente. Você vai chegar lá no meu salão, louvou o dia todo, até enjoar mesmo. E no final, se você compartilhar algo particular da sua vida, depois do reparador a gente ora junto. E às vezes o Paulinho vai passar lá na porta do salão, ele volta que a gente está lá no nosso momento e é isso. E não só porque eu estou ali no salão, mas às vezes lá no seu serviço, você está numa hora de almoço, você pode falar da palavra de Deus para alguém, você pode orar junto com alguém, você pode olhar para uma pessoa e falar assim, não, eu vou interceder por essa vida, eu vou orar por essa pessoa. Isso é servir no reino, é estar realmente, entender aquilo que foi feito por nós e qual é a missão que nós temos hoje, o que nós temos que fazer. É sobre vir
aqui num dia de mutirão de limpeza e não vir somente porque surgiu uma lista, porque a igreja convocou, o seu líder colocou no grupo, mas é olhar e falar assim, caraca, vai ter limpeza, é a minha oportunidade de ir lá e de dar o melhor para Deus. Eu vou lá e vou limpar aquilo como se fosse a minha casa. E não vir com peso, nossa, é sábado, poxa, trabalhei a semana toda, agora vou ter que ir lá. Lembra do versículo, a gente não está fazendo para homens, a gente está fazendo para Deus, é a Ele que nós servimos. É olhar, é chegar aqui, você vê algo que, cara, eu posso servir com aquilo ali é o meu talento, é a minha área. E você não esperar alguém pedir, mas você ir lá e de prontidão entender que não é só para pessoas, eu estou fazendo para Deus, eu estou servindo ao reino de Deus com o meu talento, com aquilo que eu faço. Também se posicionar no nosso ministério. Às vezes a gente fica, o tempo vai passando e a gente vai só se alimentando, lembra? Nós não fomos chamados somente para ser servidos, nós fomos chamados para servir. Deus, ele deu dons e talentos a todos. Não tem ninguém que é uma caixa vazia, que, eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada. Em alguma coisa, Deus te deu graça, Deus te deu habilidade para alguma coisa, para você servir em alguma coisa. E não somente ser servido. Quando você vem aqui e você serve, você está alimentando alguém e automaticamente você também está se alimentando. Não existe alguém que, não, agora eu quero só ficar no meu cantinho, sentado e não vou me envolver com nada. Cristo veio e trabalhou até a última gota. Aí a gente chega e quer, não, vou lá só escutar. Não existe isso. Tem algo aí dentro de você, seu coração queima por algo, talvez Deus já está sinalizando algo para você e só basta que você se posicione para fazer aquilo que Deus te chamou. E às vezes até talvez você não tenha se posicionado até hoje, porque talvez para você se posicionar naquilo que é a sua vocação, você tenha que mudar em algumas coisas, você tenha que abrir mão de algumas coisas, você tenha que tomar algumas posturas. E aí, por isso, a gente vai deixando esse engano. Não, eu vou ficar ali quietinho na minha. E Deus não te chamou para ficar só no banco. Deus te chamou para servir. Ele fala que o reino dele é um reino que serve. Nós somos trabalhadores. Ele fala, meu pai trabalhou, meu pai trabalha até agora. E aí os filhos dele, não, vou ficar só aqui. Não existe isso. E ser participativo com o coração. Tudo aquilo que você fizer, faça com o coração. Tudo que for fazer, faça com o coração. E não é somente aqui dentro, mas lá fora. Dentro da sua casa, quando você for cuidar da sua casa, você for cuidar dos seus filhos, quando você for sair para ganhar lá o ganha-pão, faça com o coração. Faça com amor, faça com prazer. Quando você vier para cá, para um dia de limpeza, para um dia de obra, vem com o coração leve, ao invés de murmurar, nossa, vou passar um sábado inteiro. Fala, Senhor, obrigado, porque eu estou com saúde, o Senhor me deu mais esse dia, onde a gente pode te servir, onde eu posso estar junto com os meus irmãos, fazer com o coração leve. E nosso segundo ponto, é sobre, e não menos importante, é sobre servir pregando o evangelho. Põe para mim, Duda, por favor, 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Que diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Romanos 10, do 13 ao 15. Diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito,
quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou dos que anunciam o Evangelho. E aí a gente entra na nossa responsabilidade como cristãos. Nós temos uma responsabilidade que é pregar o Evangelho, que é levar ao outro aquilo que nos alcançou, aquilo que Deus já fez em nós. E o que acontece com a maioria de nós? Negligenciamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes a gente acha que pregar o Evangelho é para os pastores, é para quem é pastor, é para quem tem algum cargo de liderança. E não, pregar o Evangelho é para todo aquele que um dia teve um encontro com o Senhor. Para todo aquele que entendeu a grandeza do que foi feito, entendeu aquilo que aconteceu dentro de si, e aí você entende, isso não pode parar em mim. Imagina se todos os apóstolos, os discípulos, se eles tivessem ouvido e presenciado, vivido tudo aquilo que eles viveram e tivessem guardado isso para eles. O que seria de nós hoje, né? Então, nós temos uma missão, que é levar o Evangelho para outro, que é ministrar na vida do outro. E às vezes a gente olha, pode parecer até que, mas eu falo e a pessoa parece que não escuta, eu falo e parece que a pessoa não está nem aí, parece que entra no ouvido e sai no outro, mas a nossa missão é estar ali, plantando a semente. E entender principalmente que quem convence é o Espírito Santo. A gente faz a nossa parte e o Espírito Santo vai fazendo a dele. Você pode colocar para mim, Duda, por favor, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus fala que nós seremos testemunha dele. E o que você tem testemunhado? O que você tem falado de Cristo para outras pessoas? Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém falou dele para nós. Alguém chegou em nós, alguém fez algum convite, alguém falou alguma coisa e por isso nós estamos aqui hoje. Você deu trabalho para alguém, né? Você deu trabalho para alguém. Eu comentei isso com uma pessoa uma vez, eu falei assim, cara, a gente deu trabalho para alguém. E falei para a pessoa, assim, para você hoje estar no Evangelho, você deu trabalho para alguém. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, eu não, porque eu nasci na igreja, tá, então foi pior ainda. E realmente, em algum momento a gente deu, alguém orou por você, alguém intercedeu, alguém fez convite, alguém ficou ali em cima, até você se render a Deus, até você ter um encontro com a pessoa de Deus. E hoje a nossa missão é olhar para alguém e falar assim, cara, vou comprar essa briga. Compra preparado, jejum, oração. Mas é realmente, ele falou assim, um dia alguém comprou a minha briga e hoje eu vou comprar a briga de alguém. É olhar uma família e falar assim, cara, é por essa família aí que eu vou lutar em oração. É por essa casa que eu vou interceder. Deus não nos chamou para vir aqui e nos ajuntarmos e ouvirmos e pedirmos, Senhor, me dá mais, quero mais, quero mais, quero mais, e somente para encher a nós mesmos e a gente fica ali um recipiente que fica transbordando sem alvo. Nós precisamos ter um alvo. A missão da igreja, a nossa missão como igreja é expandir o Evangelho, é levar o Evangelho a outros. E a gente precisa falar. Às vezes a gente fica só com, mas eles estão vendo, mas eles observam, mas a gente precisa falar, a gente precisa abrir a boca. Quando a gente não tem filho, quando a gente tem filho não convertido, não espera que é só ele ver que todo domingo você veio à igreja e que isso vai levar o coração dele a ser convertido, a se voltar para Deus, que não vai. É preciso pregar. Como que eles vão crer se não há quem pregue? É preciso que a gente fale, aquele seu vizinho lá que às vezes a gente olha e fala assim, cara, esse cara é um saco. Ele precisa de Deus tanto quanto nós.
E se você está tão perto, essa é a sua missão. Deus confiou a você de falar do evangelho, de orar por ele, de fazer um convite, de falar vamos juntos. E, vamos ter reunião, vamos ter uma confraternização, vamos ter um culto, olha, culto de final de ano. E seja um amigo chato, seja um vizinho chato. Pelo menos, depois você não vai ter que prestar conta do sangue dele, porque a Bíblia também diz isso. Então, prega, convida. No final, se ele falar, cara, não quero, você, lavei minhas mãos. É com você, a escolha é sua. O que a gente não pode fazer é não falar e viver nossa vida. Minha família está bem, minha esposa está bem, meus filhos estão bem, minha casa está bem, tudo que se resume a mim está bem. O outro, se tivessem pensado isso quando foi a nossa vez, nossa. E eu lembro, dentro disso, né, que logo no início, eu não era cristã, e tudo que eu tinha ouvido sobre igreja era muito vazio. E, infelizmente, tem coisas que são ministradas aí e que são totalmente distorcidas daquilo que é o verdadeiro evangelho. E isso traz um mal enorme, imenso para a vida das pessoas. Porque quem não tem o conhecimento do que é o verdadeiro evangelho, ela vive aquela vida de engano, aquele falso cristianismo, ou então ela se frustra com aquilo que foi apresentado. E o resultado disso é um coração endurecido, são pessoas que... Todo mundo que fez casa de paz, a gente sabe quantas pessoas falavam que eram chateadas com a igreja. Por conta de quê? Por conta de um evangelho que elas ouviram por aí. Algo que foi distorcido. E aí, antes de conhecer a Cristo, obrigada, dona Tânia, tudo que eu ouvia sobre igreja era sempre a mesma coisa. Iria visitar, os pastores sempre tinham uma revelação que era, Deus te viu na cova, Deus te viu, Deus me mostrou você não sei aonde e falou que se você não aceitar ele hoje, tu vai descer a sepultura. Eu pensava, meu Deus do céu, tô muito nova para morrer. Eu aceito, claro. E aí, no dia seguinte, o que acontecia? Tava eu lá no mundo de novo. Aí pensava assim, Deus deu o livramento. Aí eu demorava bastante tempo para ir de novo, porque eu sabia que quando ia falar alguma coisa de novo. E, infelizmente, é o que é apresentado em alguns lugares por aí. E quando não era isso, era assim, olha, não olha para o homem, olha para Deus. E tudo isso querendo trazer a justificativa de que eu vou errar. Mas, você tem que olhar para Deus, não olha para mim. E tudo isso vai fazer muito sentido depois, vocês vão ver. E aí eu conheci o Paulinho, esse homem bonitão aí que... E aí o Paulinho ficava assim para mim. A gente vinha no ônibus e aí... Aí ele vinha... E ele vinha cantando louvor pra mim. Ele vinha cantando louvor da Barra até aqui. Aí eu pensava assim, pelo menos é bonito, né? Aí, e isso não era só porque ele vinha cantando louvor, mas ele sabia, assim, algumas pessoas de perto me conhecem, eu não era cristã, eu não tinha tido nunca nenhum contato direto com o verdadeiro evangelho de Deus, que eu tinha escutado sobre Deus, sobre igreja, eram coisas muito superficiais e coisas distorcidas. E aí o Paulinho falava assim para mim, Deus te chamou para ser filha. Deus te chamou para ser filha e você fica aí comendo as migalhas que Satanás dá para você.
E era assim, gente. E aí, aquilo tudo, às vezes eu ficava com muita ira, né? Porque eu pensava assim, cara, é isso? Tipo, é assim que se evangeliza? Ele falou assim, você fica adorando a Baal, você tem que ir para Deus, que não sei o quê, Deus te chamou para ser filha e tal. E aí, às vezes, falava algum versículo bíblico, aí ele falava assim, deixa eu cantar uma música para você. E aí... E aí cantava um louvor e tal. Só que o que acontecia com aquilo? Na hora, eu ficava assim, caraca, poxa, toda vez que a gente tá junto, ele só fala Deus, 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 Jesus, e só sabe falar que eu como migalha. Só que quando eu estava no meu particular, essas palavras, elas ecoavam. Elas, de alguma forma, aquilo depois ficava ali. No momento, eu ficava assim, caraca, cara, ele não tem outro assunto, ele não fala outra coisa. Mas depois, quando eu estava a sós, que sabe, o meu ser se acalmava, ficava só eu e a minha mente, isso realmente me fazia refletir. E aí, eu acho que desse ponto, o Espírito Santo já começou a trabalhar algo dentro de mim, já começou a fazer alguma coisa dentro de mim. E aí, a gente vinha da Barra, né, e ele sempre vinha falando, não sei o quê, e aí o Espírito Santo acho que pensou assim, ele não vai dar conta sozinho, porque há muitas camadas. Aí, a gente encontra quem? O Marcelo. Misericórdia. Ali, meu irmão, ali. Aí a gente descia, ali no onde a gente mora, perto do Quatro Patas, a gente descia. Quando a gente descia era que 9 horas, 9 e pouca da noite, era sempre esse horário. Eu não sei porquê, mas era sempre o mesmo horário que o Marcelo estava passando. Eu acho que ele esperava a gente. E aí ele sempre vinha, e ele sempre falava, quando que vocês vão fazer uma visita lá na igreja? Ele falou 1, 2, 3. Gente, mas foi muitas vezes. E não é sobre a minha vida, mas é sobre um ensinamento que isso dá. Eu estou contando a história, mas é para vocês tirarem o que isso dá. E aí a gente, mas quando que vocês vão fazer uma visita? Só que dentro disso, eu passava aqui, dia de domingo, a gente ia levar as crianças em casa. E a gente passava de moto aqui em cima. E eu lembro que na época era só o Túlio e o violão. E aí ficava a luz apagada ali, tinha um projetor lá e a gente passava de moto. E era sempre assim muito rápido, mas eu olhava para cá e eu falava assim, nossa, esse lugar é tão interessante, dá uma vontade de conhecer ali. Só que, ao mesmo tempo, aquilo que tem dentro de você te chama para outras coisas. E aí a gente acabava que nunca vinha, a gente nunca entrava. E todo domingo eu passava ali, olhava aquele louvor diferente tocando, diferente daquilo que tocava na rádio, aquelas coisas todas que a gente estava acostumado a ouvir nas igrejas locais. E eu falava assim, nossa, cara, esse lugar tem um negócio diferente. Mas, enfim, o Marcelo também chamava e não falava que era aqui. Então fica até mais uma lição. Quando você convidar alguém, fala que é aqui. Porque às vezes a pessoa vai pensar que, né, é outras igrejas por aí. Então você fala assim, eu sou da igreja tal, aí a pessoa vai saber que é aqui. Então o Marcelo chamava, e a gente nunca vinha. E eu ficava com muita raiva do Marcelo. Eu falava assim, caraca, toda vez que ele vê a gente, ele convida a gente para ir na igreja. E teve uma vez que a gente descendo do ônibus, eu falei assim para Paulinho, a gente viu o Marcelo, aí eu falei assim para Paulinho, eu aposto que aquele seu colega vai chegar perto da gente e ele vai falar, que dia que vocês vão fazer uma visita? Aí eu falei assim, cara, mas os teus amigos é muito chato. Aí o Paulinho falava assim, não, fala isso do Marcelo não, o Marcelo é tão gente boa, não sei o quê. Aí Marcelo chegou perto da gente, Paulinho, quando que vocês vão fazer uma visita lá? Não sei o quê. Aí eu olhava assim pra cara do Paulinho, né? Aí o Paulinho dava meio que aquela olhada pra mim assim, se controla. E aí Marcelo foi embora, eu falei assim pro Paulinho, vamos fazer uma visita pra ele. É uma visita que ele quer?
faremos uma visita, eu quero ver se ele vai chamar a gente de novo. Assim, gente, eu estava servindo a Baal, né? Então, aí viemos, marcamos um dia, eu falei assim, não, vamos, aí viemos num domingo. Acho que foi um domingo que a gente veio. Viemos andando, quando chegou aqui na porta, o Paulinho falou assim, é aqui. Aí eu falei assim, ué, é aqui a igreja dele? Eu falei assim, se ele tivesse falado antes, eu já tinha vindo, eu tinha vontade de conhecer aqui. Entrei. O pastor estava ministrando numa série sobre santidade. E eu sentei e estou ouvindo, e eu fiquei assim, cara, de todos os lugares que eu passei, eu sempre escutava, não olhe para o homem, olhe para Deus, porque santo é um só, porque a gente isso, porque a gente aquilo. E de repente eu chego aqui, aí o pastor Jefferson, porque você tem que ser santo, irmão. Você não está andando em santidade ainda, por quê? Que não sei o quê. Aí eu, pastor é diferente. E aí ele, vamos ao texto. Gente, eu lembro como se tivesse sido domingo passado. 1 Pedro, seja um santo porque eu sou santo e isso está escrito. Aquele foi o texto que, pá! Quando eu li aquilo, eu falei assim, cara, não é possível. Não é possível que a gente pode viver realmente algo diferente. E aí ele começou a explicar o que seria viver uma vida em santidade e por que deveríamos viver uma vida de santidade. E eu comecei, cara, é sério? Tipo assim, nossa, descobri o mundo. E eu fiquei, aquilo me impactou. E daquele dia que eu sentei ali, assim, todas as muralhas caíram. Todas as muralhas caíram. Daquele dia, acho que Deus pensou assim, eu só quero, é uma visita mesmo que eu quero. É só uma visita. E foi o dia que eu sentei e vacilei para Deus. E aí ele entrou e desde esse dia eu não saí mais. E aí comecei a vir, comecei a visitar, o Marcelo ainda continuou. E chegamos aqui, a gente foi abraçado por outras pessoas, teve pessoas que me acompanharam, pessoas que dedicaram tempo. Lembra que o servir com o nosso tempo é servir a Deus. E talvez a gente ache que é só um convite. Talvez você fale assim, é só um convite, mas esse convite pode mudar a vida de alguém. Esse convite pode levar a pessoa à salvação, pode levar a pessoa a conhecer Cristo. E até uma lição que eu aprendi, que não importa o que está sendo ministrado. Tem alguns lugares que às vezes a gente vê e, não, porque tem dias que tem que ser uma palavra mais assim, porque é para visitante, não é para pessoas convertidas. E não, quando a pessoa realmente abre o coração, independente do que está sendo ministrado, isso vai atingir. A palavra de Deus diz que ela é verdadeira, ela é eficaz, ela penetra, ela vai no mais fundo do nosso interior e é verdade. Não precisa de adornação, não precisa enfeitar, não, a palavra de Deus não precisa nada disso. Ela só precisa de um coração ali para que ela atinja. E da gente fazendo o nosso papel de convidar, de interceder. E eu lembro que nesse início teve muita gente, várias e várias vezes, a Michelle se prestou a sentar comigo, a conversar, tinham outras pessoas que eram daqui da igreja, a gente entrou e logo incentivaram a gente a fazer o Casados para Sempre, que foi também maravilhoso para a gente, abriu mais ainda a nossa mente, mais ainda nós aprendemos, conseguimos entender mais ainda o que Deus pensa sobre o casamento, o que são duas pessoas sendo uma só. E teve pessoas que estavam ali bem perto, pessoas que me mandavam mensagem no dia seguinte, e aí, como é que você está? E se a gente faltasse um dia, no outro dia o pessoal estava lá, e aí, sentimos falta de vocês e tal, e às vezes a gente deixa isso passar. Tem gente que não está aqui hoje e amanhã a gente vai viver nossa segunda-feira e não vai lembrar que o irmão faltou. Que o visitante que veio aqui domingo passado não veio hoje, que o que veio no dia 31 não voltou. E isso vai passando e a gente vai perdendo as pessoas, a gente vai perdendo a nossa missão.
E hoje, aonde talvez eu estaria se eu não tivesse sido convidada, se não tivesse chegado aqui, tivesse sido abraçada? Como seria a minha família hoje? Talvez a gente já está vivendo aí essa escravidão, esse padrão mundano que o mundo apresenta, que o mundo faz a gente viver ali subjugado. E quando a gente resolve se colocar na brecha por alguém, cara, você não tem noção do que pode mudar na vida dessa pessoa. E isso não é só sobre um amigo, mas às vezes é sobre nossos próprios filhos, nossos irmãos, nossos pais. E eu acho que esse é o verdadeiro, é o servir o evangelho e amar o outro. É quando você olha, você consegue olhar para outra pessoa, olhar para outra família e você fala assim, cara, não é isso que Deus pensa sobre família. Calma aí, eu tenho entendimento. Deixa eu levar esse entendimento para essa família, para essa pessoa. Deixa eu ir lá, deixa eu jogar a semente. Opa, cara, aquele casal ali está em crise. Não é isso que Deus pensa sobre casamento. Deixa eu levar a luz. Deixa eu ir lá, deixa eu interceder. Vou orar, vou marcar um café com eles. Vamos chamar para mais perto. E isso é servir, isso é trabalhar para o reino de Deus, isso é expandir o reino de Deus. É muito mais do que só estar aqui. Estar aqui é muito bom e necessário. É necessário que a gente esteja aqui, que a gente esteja junto, que a gente preste o nosso culto no coletivo, que a gente interaja uns com os outros, mas é necessário também que a gente abra a nossa boca, que a gente pregue, que a gente fale para o outro. Às vezes, do nosso lado, tem pessoas que estão morrendo espiritualmente e os nossos olhos estão totalmente voltados para nós. Às vezes tem pessoas tão perto da gente que elas estão vivendo em crise. E a gente está com os olhos totalmente voltados para nós. As pessoas estão ali se afundando, elas estão sendo saqueadas. E o tempo está passando. E a gente está deixando isso de lado. E até mesmo, eu acredito que muitos de nós já teve tempos onde a gente foi muito mais ativo no reino de Deus. Onde a gente se deu mais, onde a gente falou mais, onde a gente já orou mais, jejuou mais, onde a gente já se preocupou mais com o outro, onde a gente já organizou visita. E aí, de repente, o tempo passa e bate assim uma tranquilidade na gente de, tá tudo bem, e a gente vai deixando as coisas passar, a gente já não se preocupa mais em estar com o outro. E aí, como é que você está? Olha, percebi que você estava meio assim, olha, percebi que você não está indo tão bem no culto, está acontecendo alguma coisa, posso te ajudar de alguma forma? E às vezes a pessoa só precisa disso. Eu acredito que nesse momento, quando o Marcelo começou a fazer os convites para a gente, vamos visitar, vamos visitar, vamos visitar, eu acredito que foi só um empurrãozinho, que o Espírito Santo já estava meio que ali querendo fazer algo. E o convite foi o empurrão que precisava. E às vezes tem pessoas do nosso lado que só precisa disso, só precisa de um empurrão. E, claro, é uma guerra, é uma guerra, é uma batalha, a gente sabe. Mas nós cantamos. Tenho autoridade. Não foi? E é isso, é saber que nós vamos, mas nós vamos em nome daquele que não perde batalha, em nome daquele que pode todas as coisas, em nome daquele... Talvez eu acho que se o Marcelo tivesse noção da guerra que eu enfrentava, cara, ele ia falar assim, tá doido. Nada convido, nada. E só que não foi na força dele, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que foi fazendo a obra, foi o Espírito Santo que foi trazendo a verdade, foi o Espírito Santo que foi me libertando, foi o Espírito Santo que foi renovando. E é isso que nós precisamos fazer. Às vezes a gente canta, a gente ora, a gente fala que Deus é poderoso, meu Deus vence batalhas, meu Deus isso, Deus que eu sirvo isso, aquilo, e a gente não usa
A gente não usa essa autoridade que foi dada, a gente não usa esse poder que nos foi concedido, essa graça que nos foi concedida. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Não é você. Não é sobre você, é sobre o Espírito Santo. Tem hora que a gente tem que fazer só assim, Senhor. O Senhor que me direcione. Eu não sei, já teve momentos de eu ir orar com pessoas, eu só senti aquele incômodo. Vai orar com fulano. Eu acho que a maioria aqui já deve ter sentido, vai orar com fulano. E aí, às vezes, você fica assim, mas eu vou orar o quê? Me fala pelo menos, Espírito Santo, que eu chego lá e eu começo a falar o quê? Eu tenho certeza que alguns de vocês já sentiram isso. E aí você fica assim, parece que você sente aquela inclinação para você ir, mas você fica assim, o que eu vou falar? Pelo menos me dá um começo. E esse começo não vem. E aí o incômodo é tão grande que de repente você sai do seu lugar e você vai lá, você abraça alguém, você começa a orar e de repente você vê que foi totalmente o Espírito Santo que conduziu aquele momento. Que saiu coisa ali que você nem imaginava. E você vê que realmente aquilo chegou para o outro, que realmente era aquilo. Às vezes, quando você termina, depois a pessoa fala assim, cara, eu estava orando sobre isso. Cara, eu pedi para Deus me direcionar nisso. E é realmente isso, não somos nós, é Deus. É Deus que direciona, é Deus que faz, é entender que nós somos só instrumentos. Nós só somos instrumentos e querer se colocar disponível. Querer se colocar disponível para o que Deus tem a fazer, para aquilo que Ele quer, onde Ele quer que você sirva. Que às vezes a gente está em lugares que não é o lugar onde Deus nos chamou para estar. Às vezes a gente quer servir em algum lugar porque a gente acha que, isso aqui é a minha cara. E às vezes aquilo que Deus tem é uma outra coisa, é um outro propósito que Ele tem para a sua vida. Então é realmente pedir a Deus, Senhor, aonde o Senhor quer me colocar? O que o Senhor tem a falar? Qual é o direcionamento? E às vezes é ficar quieto ali e falar assim, Senhor, me conduza. Me conduza a prestar um serviço que te agrade, a fazer aquilo que é a sua vontade. Às vezes a gente vai esfriando tanto, a gente vai calando tanto que a gente é capaz de entrar e sair. E chega no dia seguinte, a gente não lembra nem do que foi ministrado, a gente não tem nem nada para compartilhar no nosso grupo, porque você não lembra o que foi falado, o que foi ministrado para você. Você chega no outro dia, você está totalmente vazio. Você chega no seu trabalho, você não tem nada para falar do que foi a ministração, porque nem você pegou. Agora você imagina, você vem aqui, cara, eu vou ouvir o direcionamento que Deus tem para mim hoje, porque eu vou levar isso para alguém. Isso vai me atingir e eu vou levar isso para alguém. E aí amanhã você chega lá no seu serviço, segunda-feira, você está lá trabalhando, aí todo mundo, caraca, o ano novo foi assim, um ano novo não sei o quê, e a gente fez churrasco, fomos para casa de praia, não sei o quê. E quando chega a sua vez de falar, você, cara, no dia 31, meu pastor levou uma palavra, e essa palavra fez isso, isso, isso e isso comigo. Aquilo ali pode gerar algo no outro. Aquilo ali pode trazer uma mudança para a vida do outro que você nem imagina. Só que às vezes a gente faz ao contrário, às vezes a gente se deixa levar pelo riso, pela conversa, às vezes para não ser o amigo chato. Tá todo mundo falando que curtiu pra caraca o ano novo, que viu a queima de fogos não sei aonde, que passou aqui, que passou ali. Eu vou ser o único que vou falar de igreja? Você tá lá para isso. É para isso que você tá lá. É para falar diferente. Você está lá para ser luz. É você que vai acender aquele lugar. Deixa todo mundo falar da queima, o quanto bebeu, o quanto gastou. Você está lá para levar o reino de Deus. Não é só aqui, é lá também. Quando estiver lá na sua família, reunido com todo mundo, vai lá. E é assim, às vezes você vai ser taxado mesmo. Como chato, como, não dá para chamar a Carla para almoço de família, não. Que é assim, é isso aí.
Ah, não, deixa fulano de fora, porque tudo que pergunta, tudo que faz é o chato. É isso aí, a gente foi chamado para ser diferente mesmo. Não porque somos melhores, não, mas porque algo nos atingiu, nós entendemos algo e a gente não pode olhar para o outro e ver que ele está ali, ó, a passos largos para o abismo e falar assim, vai, anda um pouquinho mais rápido. Não, é olhar e falar assim, cara, não, está errado. Olha, vamos na igreja, cara, você tem que orar pela sua casa, você tem que orar pela sua família e convidar, e às vezes ao invés de você chamar, começa a selecionar, peraí, só vai tomar café comigo agora se visitar minha igreja. Não tem essa de cafezinho lá em casa, não. Se tu chama para um cafezinho, vai. Aí se tu chama para vir no culto, não vem, não. Só vai tomar cafezinho comigo agora se for no culto. Um tempão que a gente não fica junto, né? Eu tô todo domingo ali. Vamos. A pessoa vai começar, chato, vai fazer igual eu vou fazer com a Marcela. Eu vi uma cena, o menino corria de uma cena, parecia até que ele era cruz. Mas frutificou. Alguém, para a gente encerrar essa mensagem, eu queria realmente encorajar vocês. Cara, alguém a gente tem que mirar. Alguém, você precisa mirar em alguém. Nós estamos no começo do ano, é o primeiro domingo. São duas coisas que a gente tem que fazer. Senhor, me dá graça para te servir com excelência, com vontade de fazer, com desejo de fazer, de me posicionar naquilo que eu tenho que fazer, de gastar o meu tempo mesmo no reino de Deus. E a segunda coisa eu tenho que mirar em alguém. A gente não pode chegar aqui no final do ano e ser só nós ainda. E não é sobre números, a gente sabe disso, não é sobre números, mas é sobre pessoas salvas, sobre pessoas alcançadas. A gente tem que olhar no final de um ano, passado esse ano, quando chegar lá no final, a gente tem que olhar e falar assim, caraca, eu mirei e tem alguém aqui. Nós fizemos a Casa de Paz. A Casa de Paz terminou, teve a confraternização, teve o dia para chamar o pessoal para vir para a Casa de Paz. E depois disso, é ficar ali, ó, é insistir mesmo, até a pessoa virar e falar assim, cara, vamos de raiva. Vamos de raiva. E ora por ela, fala, Senhor, que ela vá com raiva, mas quando chegar lá, Senhor, dá uma banda, deixa estirado lá. E deixa que Deus faz o resto, mas a gente não pode vir, ficar mais um ano, sentar, ouvir, levantar e falar é tudo teu, eu te pertenço, e chegar na segunda-feira a gente ir viver os nossos próprios projetos, e viver as nossas próprias vontades e ir deixando passar. Tem pessoas que estão indo pro abismo e é como se nós estivéssemos de braço cruzado. Então eu espero que esse testemunho, né, essa mensagem sirva para você de encorajamento, porque para mim é. Porque eu penso, se Deus fez comigo, cara, Ele fez comigo. Pode vir o que vier aí que é moleza. Se chegou em mim, se Ele conseguiu me alcançar, eu que estava totalmente inimiga de Deus, que estava totalmente descoberta do sangue de Cristo, se Ele teve misericórdia, se Ele me conduziu, se Ele me renovou, isso não parou em mim. E nem pode. Então é olhar mesmo e tira alguém como alvo. Pode ser seu irmão, talvez o seu alvo vai ser até alguém que está bem próximo a você, seu cônjuge, seu filho, seu irmão. Mas é olhar e falar assim, cara, eu vou orar até que Deus faça alguma coisa, até que essa pessoa se converta, até que ela tenha um encontro com Jesus. Talvez é uma pessoa que às vezes até caminha com a gente, mas ela ainda não está convertida, ela ainda não teve um encontro. Mira, fala assim, Senhor, eu vou até que eu veja algo acontecer ali. E é muito bom quando a gente olha e a gente vê o agir de Deus. Você vê que o Marcelo conheceu o Paulinho,
E aí, por causa da amizade deles, ele convidava a gente para vir. E aí nós viemos, nos convertemos, firmamos. Aí agora vem a Júlia, batizou, tá aqui. Olha como é que vai passando. Não é, às vezes não é só sobre uma pessoa, é sobre uma família, sobre uma casa. E aí a gente ora para que em nome de Jesus daqui a pouco venha o Gustavo, venha a Nicole, venha a minha sogra. E que assim daqui a pouco esteja todo mundo aqui. E aí disso nasceu o Arthur está aqui. O Arthur tem uma graça, ele tem um privilégio de ter nascido com pais convertidos, de estar sendo ensinado debaixo de princípios. A gente tem todo um desafio, claro, a gente ainda vive aqui nesse mundo, mas só de ter esse diferencial do que ele já está sendo ensinado desde o início. Então, olha o que um convite não mudou muita coisa, interfere em muita coisa. Então, por favor, atinjam um alvo, escolham um alvo e fale: Senhor, eu vou mirar ali e vou ser uma flecha assertiva. Me dê autoridade, me dê poder, me dê graça, me dê ousadia, que eu vou firme até eu ver essa pessoa aqui de joelho. Depois convida. Vamos lá. Aí você avisa os irmãos do seu grupo. Ó, chamei fulano, um amigo meu, vai vir aqui no domingo. Você mostra, quando chega com a pessoa, você mostra. Aquele ali é o fulano. Quando a pessoa entrar, a gente banda, amarra, segura, bota aqui. Pronto, não sai mais. Fica esperando aqui até o dia do batismo. No dia do batismo a gente joga dentro da água. Pronto. Mas faz a sua parte. Amém? Então vamos orar. Eu queria que você orasse primeiro para que Deus te dê ousadia nesse ano que está por vir. Que Deus te dê sabedoria da palavra dele. Que ele te dê força e capacidade para ser uma pessoa insistente, uma pessoa que realmente atinge o alvo, que você possa realmente amar o outro como Jesus ama e que se coloque na brecha. Senhor, ouve nesse momento, Pai, a oração dos meus irmãos. Nós dizemos a Ti, Senhor, que nós nos colocamos na brecha, Pai. Nós queremos, ó Deus, ser flechas. Flechas, Senhor, que atingem alvo. Queremos ser usados, Deus, como instrumento, Senhor, para as Tuas mãos, para a Tua obra, para o Teu reino, Senhor. Queremos Te servir, Senhor, de forma excelente, Te servir, Senhor, com o nosso coração aberto, com sinceridade, com desejo, Senhor, de servir no Teu Evangelho. Pai, que aquilo que chegou em nós, que aquilo que nos alcançou, sirva de inspiração para o nosso coração, ó Deus, para atingir outras famílias, outras casas. Nos dê, Senhor, coragem de falar da Tua palavra, tira toda a vergonha, tira todo o medo, toda a timidez, em nome de Jesus. Que possamos agora ter ousadia, Senhor, no Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos tome de tal forma, Pai, a ponto de não conseguirmos conter aquilo que o Senhor tem a derramar na vida do outro. Pai, que ao chegarmos, Senhor, que ao termos um encontro com alguém, com a pessoa que iremos escolher como alvo, Pai, que o Teu Espírito seja manifestado, que o Teu Espírito não contenha, Senhor, os nossos lábios, que possamos, ó Deus, declarar as Tuas verdades, falar das Tuas maravilhas, falar daquilo que o Senhor tem feito em nós. Falar do quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é amável, o quanto o Senhor nos corrige, mas porque o Senhor nos ama. E a falar, Senhor, que o tempo está acabando e que nós precisamos nos posicionar. Ó Deus, eu oro por aqueles, Senhor, que em algum momento, Senhor, eles fluíram no Teu Espírito. Que em algum momento da vida deles, ó Pai, eles tinham esse fervor no coração de pregar a Tua palavra, de falar, de convidar, de chamarem outros para estar junto. Eu oro agora, Senhor, para que seja reativado esse fervor nos corações.
Pai, que pessoas aqui se levantem, Pai, como ministradoras da Tua palavra. Que pessoas aqui se levantem, Senhor, para expandir o Teu reino. Ah, Jesus, dê força àquele que está abatido. Dê ânimo, Senhor, dê vigor, Pai. Que possamos enxergar o outro Deus, assim como um dia alguém nos enxergou. Que possamos, ó Deus, nos colocar na brecha por famílias, Pai. Pai, que o nosso coração não se contente em vir aqui, só ouvir e depois fazer parte de uma reunião de 15 em 15 dias. Mas que possamos entender a causa do Evangelho. Que possamos entender, ó Deus, que o Evangelho é para mim até que chegue em mim. E o que chegou em mim tem que ser para o outro, Deus. Ah, nos dê pessoas, Pai, abra os nossos olhos, nos mostre, Senhor, famílias que o Senhor deseja trabalhar, que o Senhor deseja atingir. Nos mostre, Senhor, pessoas que estejam com o coração sedento por Ti, mas não sabem como começar, não sabem como dar o primeiro passo. Nos use, Senhor, como apoio, nos use como luz, como direcionamento para outras famílias. Senhor, nós queremos ser farol. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que Tu verás o fruto do Teu trabalho. E nós queremos, Senhor, cooperar para isso. Nós queremos cooperar para o Teu reino, Senhor. Alinha o nosso coração ao Teu, alinha a nossa mente à Tua, Senhor, para que possamos Te dar um bom serviço, para que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, com aquilo que fazemos, com aquilo que temos, ó Deus. Que possamos Te servir, Senhor, de modo excelente. Que possamos Te servir, Senhor, com tudo aquilo que possuímos, Deus. E somos gratos, Senhor. Somos gratos porque nós temos acesso a Ti, somos gratos porque fomos alcançados. Somos gratos, Senhor, porque esse ano que passou nós provamos da Tua misericórdia, provamos do Teu poder. Somos gratos, ó Deus, porque nesse ano que passou o Senhor se manifestou a nós, o Senhor se fez presente. E nos dê graça, Senhor, para que, mesmo sabendo que não podemos retribuir de tal forma como seria merecido, mas que possamos de alguma forma retribuir aquilo que o Senhor tem feito por nós, aquilo que o Senhor tem feito em nossa família, aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. Nos use, Pai, nos use como flecha, nos guarde, Senhor, durante todo esse ano, durante todo o caminho, nos cubra, Senhor, debaixo das Tuas asas, ó Deus. Ah, Senhor, e toda essa proteção que o Senhor tem nos dado, nós entendemos que é para isso, que é para ir à guerra, que é para guerrear por outros. Ah, Senhor, a Tua cobertura não é somente para que possamos estar somente protegidos, Senhor, mas é para que possamos olhar e saber que podemos ir sem medo, porque é o Senhor quem nos guarda. Em nome de Jesus. Amém.